Hoje, você vai se confrontar com algo quase invisível e, ao mesmo tempo, imensamente poderoso. Afinidades, aquelas ligações energéticas que formamos, muitas vezes sem saber, com almas que ecoam as nossas. Maíse Braga tece esse tema com delicadeza e profundidade. Você já se surpreendeu ao conhecer alguém e, de repente, sentiu que já o conhecia em outra vida? Ou que ele compartilhava com você pensamentos, gestos e desejos? Essa sintonia é a marca das afinidades, nem sempre fruto do passado distante, mas às vezes uma ponte viva erguida no agora. E isso reforça algo essencial. Afinidade não é escolha, é convite. Convite para servir. Convite para entender. Convite para amar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Assista até o fim. Talvez, nesse conteúdo, esteja a chave que vai transformar suas relações, sua missão, sua vida. Afinidades. Quando nós nos afinizamos com alguém, de imediato, logo ao conhecê-la, invariavelmente pensamos que estamos revendo alguém ligado a nós pela lembrança de outras vidas, de outras experiências. E muitas vezes é verdade. Mas é verdade também que acontece da pessoa ter as energias semelhantes, as atitudes semelhantes, os pensamentos direcionados da mesma forma. Isso também gera afinidade, mesmo que não venha de outra vida, mas que seja algo que vai acontecer agora e que vai ser muito útil para a nossa convivência. É claro que o contrário é complicado. A falta de afinidade gera, muitas vezes, as incompreensões. Já aconteceu com vocês, de vocês dizerem determinada coisa, sair da boca de vocês determinada coisa e chegar no ouvido e no entendimento do outro uma coisa completamente diferente? Isso é perturbação espiritual. Nem sempre. Muitas vezes a falta de afinidade gera esse curto-circuito em que nós queremos dizer algo, mas o outro, tão diverso de nós, entende de uma forma completamente diferente. De tal forma, a afinidade rege a nossa vida, que, para citar apenas um momento da vida de Chico Xavier, esse médium extraordinário, me recordo de quando Emmanuel traz para junto do Chico, ao final de uma determinada reunião pública, um homem, um desencarnado, e diz ao Chico que a partir daquele dia, todas as vezes que o Chico trabalhasse na psicografia, não importaria se ele receberia uma alma suicida, um poeta, se seria Dr. Bezerra de Menezes, ou Dr. Dias da Cruz, ou ele mesmo, Emmanuel, a se manifestar através do lápis do Chico. Aquele moço que Emmanuel estava trazendo estaria permanentemente presente. O Chico, que tinha desde muitos anos aprendido a obedecer, sequer perguntou o nome daquele espírito que Emmanuel apresentava apenas como um amigo que oportunamente, se tudo desse certo, ia realizar um trabalho através da mediunidade do Chico. E durante 3 anos, em todas as ocasiões, durante todas as reuniões, durante todas as psicografias, durante todos os recebimentos dos livros psicografados, lá estava o moço. 3 anos. Ao final de 3 anos, o moço disse a Emmanuel que já tinha entendido como eram os mecanismos psíquicos e da própria psicografia. Como ele poderia se utilizar da mediunidade do Chico para se comunicar.
O homem era André Luiz. Era o final da década de 30 do século passado. E ali começava um trabalho extraordinário, em que André Luiz psicografaria 16 livros magníficos através da mediunidade de Chico Xavier. Mas a afinidade tinha sido construída naqueles 3 anos em que André Luiz tornou-se praticamente, no bom sentido, uma sombra de Chico Xavier. Nem os espíritos mais preparados, como Emmanuel, poderiam intervir nesse processo, que se não tivesse dado certo, por falta de afinidade e, obviamente, de esforço por parte de André Luiz, não teria resultado no trabalho. Por isso, às vezes, dentro da mediunidade e através dos mais diversos médiuns, espíritos se dispõem a determinadas tarefas e muitas vezes não dá certo com aquele médium e eles adiam aquilo muitas vezes por anos ou vão em busca de outros médiuns. Porque a questão de afinidade dentro da mediunidade é fundamental. Tem uma irmã, minha irmã Eliane, que ao longo de 40 anos de trabalho na mediunidade, trabalho de psicofonia nos grupos de desobsessão, ela só dá passividade a almas suicidas. Com certeza não por acaso. Porque existe o compromisso, que muitas vezes vem de outras vidas. Suicídios remotos ou recentes também são afinidades, que quando ainda não vivenciados no completo, na sua totalidade, ainda que tenhamos, como minha irmã tem, uma vida extremamente equilibrada e digna, trazem a ponta, o pedacinho de afinidade com que nós vamos, na hora da nossa mediunidade, do nosso trabalho mediúnico, atrair determinadas entidades e, com grande facilidade, permitir que se comuniquem. Coisa que, às vezes, elas não conseguem através de outros médiuns. E quando não há afinidade, por exemplo, portas adentro da nossa casa? Aí sabemos que são resgates do passado, são reencontros. Muitas vezes a nossa casa não é o lugar onde estão os nossos amores de ontem. Estão aqueles com os quais precisamos de um estudo, de um esforço para a verdadeira afinidade. Por enquanto, ela não existe. Embora chamemos as pessoas da nossa família de pai, de mãe, de esposo, de filho. Mas a real afinidade, embora o parentesco exista, ainda não se instalou. Porque muitas vezes uma vida inteira ainda não é suficiente. E depois, quando você chega numa certa idade, tem horas que você percebe que tem coisas que esta vida não vai ser suficiente. Porque foi algo muito grande, foi algo muito complicado, e nessa vida você sair de uma forma menos rude no trato com os outros já terá sido um ganho muito grande. As afinidades maiores são aquelas que cultivamos de outras existências. E há aquelas que vêm de tão longe que basta olhar e é como se lêssemos o pensamento daquela pessoa. Muitas vezes não temos nenhum trato amoroso com ela, mas uma profunda ligação de amizade, de respeito, de admiração, de observar aquela pessoa, porque sabemos que dela virá, através das afinidades que nos reúnem, as lições preciosas para a nossa alma imortal. E nós também poderemos ensinar, como não? Estamos todos para aprender e ensinar. E quando a falta de afinidade é muito complicada, é muito rude,
a pessoa costuma dizer que é nossa adversária, ou que não consegue sequer citar o nosso nome, ou sequer nos olhar. É claro que no futuro nós teremos a tendência de querer conquistar essa pessoa com a qual não nos afinizamos. Mas não será nada obrigatório também. Há pessoas que, por absoluta energia diferente, nunca vão querer estar conosco. E nós, por muito tempo, também não teremos interesse de privar da amizade mais profunda com essas pessoas. Embora saibamos, na teoria, que somos todos irmãos, criados para a beleza e para a perfeição, que um dia nós vamos alcançar. E é por isso que nunca é demais lembrar que a palavra tem um poder impressionante. Porque às vezes a pessoa não se afiniza conosco, mas determinada frase educada e nobre que nós possamos lhe endereçar vai fazer com que ela pare para pensar. E ela já vai respeitar a nossa opinião, embora não se afinize com as nossas atitudes em todos os momentos. Porque para isso é preciso que as energias se liguem, se misturem. Por isso a vivência que nós temos muitas vezes dentro da casa espírita, quanto mais o tempo passa, quanto mais experiências positivas vivemos, procurando sempre sermos voluntários do amor dentro da casa espírita que o nosso coração escolheu, mais afinidade teremos com a casa que escolhemos para trabalhar, com as pessoas em volta e um dia com aqueles que vierem. Nós vamos falar da nossa experiência. Olha, eu também cheguei aqui anos atrás, comecei de tal jeito, o trabalho com o qual me afinizei foi tal. Por isso a importância da juventude trabalhar junto, porque muitas vezes ao longo dos anos você perde até as pessoas de vista, mas quando você reencontra, é como se você estivesse ao lado dela o tempo todo. Ano passado, antes da pandemia, reencontrei os queridos amigos da Mocidade Espírita Allan Kardec, da Comunhão Espírita de Brasília, onde todos nós, desde 1972, estivemos juntos, meninos ainda. E digo a vocês, foi como se nós nunca tivéssemos nos separado. Em 5 minutos, as histórias, cada um mostrando as suas fotos, que imagine, passaram-se mais de 40 anos, mas estávamos todos ali novamente, lembrando das coisas felizes que ficam para sempre no nosso coração. No fundo, a afinidade é muito isso, é quando você tem experiências satisfatórias na sua vida. E é óbvio, quando não existe afinidade, você às vezes quer até esquecer a pessoa, porque ela às vezes te magoa ou você magoou ela. E aí lembro de Emmanuel que dizia, se alguém te magoou, problema do outro. Se você magoou alguém, o problema permanece com você. E aí a coisa pega. Por isso, afinidades que vêm de outras vidas, essas as mais fáceis, ou que nós devemos construir agora, são sempre pontos de apoio para a nossa existência. É sempre aquele momento em que tudo parece dar errado, mas você sabe que no final vai dar certo. Porque fulano, beltrano e ciclano, que são as pessoas com as quais você se afiniza, também estão envolvidos naquela empreitada positiva de luz. E aí surge a questão das amizades. Muitas vezes o amigo não fica conosco por toda a vida. Muitas vezes ele segue outros caminhos. E às vezes ficamos na mágoa, porque a vida levou a pessoa para longe. Porque a pessoa, por algum desentendimento, não nos entendeu, ou nós não soubemos nos explicar direito, então há a separação da amizade. Não existia verdadeira afinidade? Existia, mas às vezes ela não resiste ao tempo, às lutas. E aí lembro de Emmanuel de novo através do Chico. Amigos partiram, a vida
trará outros amigos. Se você olhar todas as mensagens psicografadas por todos os espíritos, através dos mais diversos médiuns, se pudéssemos resumir tudo, eles estariam nos dizendo: segue. Por isso Emmanuel dizia também: segue, perdoa e passa. Ou seja, faz o seu trabalho, não pensa no resultado, porque o resultado muitas vezes não será você a absorver. A seara é dele, é de Jesus. Nos cabe a honra de tudo que nós podemos fazer para que, para aqueles que vierem depois, a seara seja menos áspera do que possivelmente foi para nós. E como somos responsáveis pelas afinidades que nós podemos criar para que o trabalho no bem seja útil, seja nobre, seja tão grande que atinja a muita gente. E aí será preciso tirar do caminho as nossas conveniências. Dentro do trabalho no bem, não só no nosso trabalho material, onde ganhamos o nosso sustento, não, mas principalmente no trabalho do bem. Falo de trabalho, me lembro sempre de Chico Xavier, contratado para lavar as escarradeiras de todos os chefes da Fazenda Modelo. Ele não sabia que esse era o primeiro trabalho que lhe caberia. E ele ficou horrorizado, enojado. Antigamente, ao lado de cada mesa de trabalho havia uma escarradeira. E ele então pegou a primeira escarradeira, mantendo-a distante o máximo que podia do seu corpo, ele foi até o banheiro para começar o seu trabalho, que era lavar as escarradeiras dos chefes. Quando ele entrou no banheiro sozinho, Emmanuel aparece. Hoje é o primeiro dia de trabalho do senhor. E o Chico, muito constrangido, o que lhe coube como tarefa? E o Chico, decepcionado: lavar as escarradeiras de todos os chefes. Ah, foi para isso que o senhor foi contratado? E o Chico: foi. Então faça com amor. Porque se você não fizer com amor, você vai passar a vida inteira lavando as escarradeiras. A vida não vai lhe proporcionar outra coisa que não seja lavar as escarradeiras por toda a sua vida. E o Chico, rindo gostosamente, contava que a partir do dia seguinte ele aprendeu a lavar as escarradeiras de todos os chefes com amor. Confesso a vocês que eu, ao saber o que me caberia, já teria pedido as minhas contas no primeiro dia. Mas era Chico Xavier. E era Emmanuel ali ao lado dele. Quando se falava em trabalho de mediunidade, então, minha Nossa Senhora. Quando ele ia começar a psicografar Paulo Estevão, pediu a seu Joviano, seu patrão, que gostava tanto dele, se podia utilizar de madrugada, quando a fábrica estava fechada, o subsolo para psicografar em silêncio. Porque na casa do Chico tinha as irmãs, tinha aquela questão toda da família. E seu Joviano disse: não tem problema, pode utilizar. Lá embaixo só tem uma cadeira velha, uma mesa tosca. E o Chico: está ótimo, eu trago lápis e papel. Mas ao começar a psicografia, e naquele dia ele começou a psicografar Paulo Estevão, essa obra magnífica, ele se sentiu sozinho. Eram 3h da manhã, ele já havia trabalhado o dia inteiro, mas estava ali, Emmanuel ao lado dele, iniciando a tarefa da psicografia. Quando terminaram um capítulo, Chico disse: ah, eu me senti sozinho. Está clareando o dia, eu vou para casa, mas eu me senti só. Emmanuel, muito sério, disse a ele: ah, o senhor se sentiu só? O senhor gostaria de companhia?
Ah, se fosse possível ter uma companhia, gostaria sim. Alguém com quem eu me afinizasse, que pudesse estar aqui durante a madrugada. Emmanuel disse a ele: amanhã providenciarei. No dia seguinte, quando Chico chega de madrugada com seu papel e lápis para continuar a psicografia, e ele já tinha sabido, por Emmanuel, que duraria exatamente 9 meses a psicografia do livro Paulo Estevam. Quando ele desce as escadas do porão, encontra um sapo imenso, enorme, cheio de verrugas incríveis, quase disforme pelo tamanho, asqueroso, na frente da mesa. Ele se deixa tomar por 1 minuto, não só por falta de afinidade, mas por nojo mesmo. Emmanuel serenamente diz a ele: não querias companhia? Aí a tens. E durante 9 meses, diariamente, toda madrugada, quando Chico chegava, lá estava o sapo, sentado, enorme, na frente da mesa. No último dia, quando Emmanuel colocou fim à obra, o sapo olhou para o Chico, pulou a janela, atravessou o basculhante e nunca mais apareceu. E quando o Chico contava essa história, as pessoas sempre perguntavam: Chico, você nunca perguntou a Emmanuel se aquele sapo era um sapo mesmo? Ou era uma alma muito sofredora que estava ali para se beneficiar daquele momento? E o Chico sinceramente dizia: nunca perguntei. Mas durante 9 meses ele teve um sapo como companhia e psicografou esse livro maravilhoso que é Paulo Estevam. Toda vez que eu vejo alguém chegar na casa espírita impondo condições, dizendo: eu só me afinizo com tal coisa, eu só quero trabalhar de tal jeito, eu só posso de tal maneira, eu me lembro da história do sapo. Porque se a pessoa considerada o maior médium do mundo, que foi Chico Xavier, só porque pediu companhia, teve a companhia de um sapo, nós estamos, às vezes, exigindo demais. Estamos fazendo uma lista de afinidades que não acaba nunca, ao invés de criarmos a afinidade real daquele que trabalha e vive para pensar no bem. Quando Francisco Bernardone volta da guerra, é premido por pesadelos e por febres terríveis, volta doente, a mãe o dá como morto, o pai desesperado, porque era um rico comerciante de tecidos e tudo que ele tinha era para aquele filho. Mas quando Francisco Bernardone acorda dos seus pesadelos e a febre passa, nu, no meio da praça, sem uma peça de roupa, ele se despede do pai e da mãe e vai em busca da grande afinidade da sua vida, Jesus. E torna-se Francisco de Assis. Essa alma extraordinária que no século XIII rompe toda maneira tão provinciana, conservadora e preconceituosa que a igreja tinha para simplesmente lembrar a todos que a grande afinidade era agir no bem total, na direção de cada semelhante. Outra história que o Chico adorava: Francisco atravessando uma floresta, um espinho enorme tinha caído de uma árvore e ele pisou no espinho. Era um espinho tão grande que quase partiu o pé de Francisco ao meio. Ele, alucinado de dor, conseguiu sentar-se numa pedra.
foi tirando o espinho com todo cuidado, o pé dilacerado praticamente. Ele coloca o espinho sobre a mão, limpa o próprio sangue do espinho e diz: perdoa, espinho, meu irmão, porque se eu não tivesse pisado em você, você não teria me machucado. Esta frase de Francisco de Assis é bem aquela que nós devemos dizer toda vez que dissermos que o outro com quem nos afinizamos não nos afinizamos, não nos entendeu, nos machucou e agora está fora da nossa lista de amizades. Ainda que não haja uma intimidade, que não haja uma amizade real, infinita, o respeito ao outro sempre nos caberá. Enxergar o outro como ele é, para que ele se torne melhor, não é mais do que dever para todos nós. Depois de um ano como 2020, em que o mundo inteiro ficou de joelhos e ainda estamos, imagino que, quando tudo isso acabar, vacinados todos, ao nos reencontrarmos, uma vida mais alta finalmente será construída por cada coração. E a minha geração com certeza não vai ver tudo de maravilhoso que a Terra ainda vai vivenciar, mas as gerações que vierem depois da minha vão construir sim um mundo melhor, malgrado a própria vontade, porque não há mais como negar que nós precisamos rever os nossos privilégios para que a dor do outro seja a nossa dor e, consequentemente, nós possamos vencer tudo através da grande afinidade de que o Cristo nos falava. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Imagine se Jesus tivesse esperado para que a vida na terra se afinizasse com ele, que era o governador da terra, para que então ele pudesse vir. Até hoje, com certeza, Jesus não estaria entre nós, porque ainda estamos muito distantes de qualquer afinidade com toda a sabedoria de Jesus. Ele que amparava todas as mulheres, sem perguntar a elas que elas eram, o que elas tinham feito, para onde elas queriam ir. Ele que abraçava a todos os enfermos, apenas perguntando: que queres que eu te faça? Respeitando a vontade do outro, nunca estabelecendo a própria vontade. Ah, aquele é cego, na certa quer enxergar. Ah, aquele é leproso, na certa quer ficar limpo. Jesus apenas perguntava: que queres que eu te faça? E ainda hoje, com certeza, ele nos faz a mesma pergunta. Que queres que eu te faça? Porque dependendo da afinidade que o nosso coração tenha, embora muita gente pense que esse ou aquele é o nosso desejo, podemos estar distantes disso. Podemos querer outra coisa, um desafio maior, que vai ser sair da nossa casa, onde estamos confinados há quase um ano, para finalmente fazer, não simplesmente falar. Eu tenho certeza que conseguiremos fazer isso. Que a grande afinidade entre nós será sempre, embora distantes uns dos outros, saber que onde quer que estejamos, estaremos fazendo o nosso melhor. Nunca mais veremos a dor do outro e estaremos indiferentes a essa dor. Nós vamos encontrar uma maneira, naquela hora, de solucionar a dor do outro. Ah, não, semana que vem eu tomo uma providência. Ah, daqui a uns dias eu posso ajudar. Ajuda que chega tarde é ajuda nenhuma. Alta de Souza dizia através do Chico Xavier: antes que a dor te ajude, triste e tarde, vai à escola da caridade. Faz alguma coisa
que não mude só a tua vida, mas a vida em torno de ti. Todo convite do mundo espiritual nada mais é do que esse. Toda proposta dos espíritos amigos, dos nossos mentores, antes da nossa volta à Terra, mais uma vez, com certeza foi essa. Vá à Terra, vá lá para que a Terra se torne melhor, com a sua presença, com a sua atitude, com as coisas boas que você pode lá aprender e ensinar. Então nos cabe mais do que nunca perguntar: o que nós estamos fazendo? Ou será que nós ainda estamos nos utilizando do próprio estudo da doutrina para dizer: ah, não, eu só trabalho com quem me afinizo. Por isso que raramente dá certo, porque só quando meu coração está muito envolvido é que eu consigo fazer alguma coisa. Se todas as pessoas que no mundo mudaram a sua época, falando de beleza e de renovação, tivessem pensado apenas no seu pequenino pedaço, a humanidade estaria na idade da pedra. E às vezes eu confesso a vocês que acho que ainda estamos. Quando mostramos o nosso pior nas atitudes que nos pedem para sermos dignos e retos, e nós ainda não conseguimos. E não conseguimos por quê? O que pode ser mais poderoso para nós do que a mensagem de Jesus? Eu sempre fico preocupada, porque há muito tempo ouvi os espíritos amigos dizerem, na comunhão espírita, que muitos de nós espíritas de hoje, os enamorados da doutrina, desse corpo de leis magnífico, somos os mesmos que ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha. Estávamos lá, quem sabe nos admirando daquelas maravilhas, mas nada fizemos, porque senão não estaríamos mais aqui. Já teríamos com certeza saído desse processo incessante de voltar à Terra quantas vezes são necessárias, sem muitas vezes resultados reais. Então, se algo eu pudesse desejar a todos nós, é de que a maior de todas as nossas afinidades seja a de ter afinidade com aquele que precisa. Não importa o quê. Ele está precisando, vamos descobrir por nós mesmos de que ele precisa para simplesmente sermos acolhedores. Simplesmente receber na casa espírita com todo carinho a pessoa que chega sem saber direito até o que a levou até ali. E mais que isso, façamos de todo lugar por onde nós passarmos a casa espírita. Levemos a casa espírita dentro de nós, na via pública, portas adentro da nossa casa, no trato com os nossos filhos e netos, na relação com as pessoas. Sejamos francos. Se não queremos mais estar ao lado de alguém, porque não temos mais sentimento por aquela pessoa, deixemos que ela parta, porque ela há de encontrar outras formas de ser feliz. E por nossa vez, poderemos também encontrar. Mas não nos escravizemos e não tornemos o outro escravo de mentiras, de coisas que já não existem mais. Porque nos amarguraremos muito daquilo que nós não dissemos, das horas em que não fomos sinceros. E na verdadeira vida, quando chamados à observação de tudo que poderíamos ter feito e não fizemos, não vai ser fácil explicar determinadas coisas. E tenho certeza que de tudo que nós possamos viver ou fazer os outros viverem, haverá uma desculpa, uma justificativa, uma ponderação. Os amigos espirituais costumam dizer que para suicídio é que nunca há uma justificativa. Porque, sem dúvida, estamos interrompendo uma existência que mereceria
ainda seguir em frente, apesar de todas as lutas. Por isso, quando nos perguntarem um dia de que nós nos lembramos, vamos ser felizes na nossa resposta. Vamos dizer que nos lembramos de todas as pessoas cujo coração esteve próximo ao nosso coração. E aquele coração que estava longe, com o qual não nos afinizávamos, nós fomos buscar na nossa atitude de ter coragem de tornar o diferente próximo a nós. O Chico costumava dizer que 2 adversários que não se afinizam são 2 pessoas tão parecidas que não têm coragem de se olhar frente a frente. Por isso elas ficam de costas uma para a outra o máximo de tempo possível, porque elas têm intuição de que um dia, ao se olharem, olhos nos olhos, perceberão que há muito mais afinidade do que imaginavam. Criemos as nossas afinidades felizes todas as vezes que formos à escola da caridade. Sejamos nós os voluntários incansáveis na casa espírita, fora dela. Estejamos sempre dispostos a um esforço a mais, junto àquele que precisa, junto àquele que diz que não precisa e que muitas vezes precisa muito mais. Pensemos em todas as vezes que com a palavra o homem deu início a transformações incríveis, a revoluções, a mudanças de governo, de parâmetros, em que a sociedade encontrou formas mais felizes de agir e de ser. Mas pensemos também naquele minuto que ninguém viu, com o qual você aliviou por um instante o sofrimento de alguém. Com uma palavra, com um gesto, com um valor em dinheiro, com um alimento e muitas vezes com o seu silêncio. Hoje as pessoas estão sempre tão assoberbadas que dizem: não tenho tempo para te ouvir. E a maioria das pessoas na Terra só quer ser ouvida. Por isso Madre Teresa de Calcutá dizia: a única coisa que todo ser humano quer é ser aceito e amado. Aceitemos, amemos, criemos afinidades onde elas não existem, desde que sejam sempre afinidades para o bem. Porque existem também as afinidades que destroem. Existem as afinidades que juntam pessoas que vivem os mesmos vícios, dos quais não querem se separar. Existem pessoas que, na verdade, não se amam, mas fingem se amar, porque as conveniências são muito maiores. Não permitamos que isso aconteça conosco. E se não acontecer conosco, a vida em torno vai se recuperar e tudo vai ser diferente e muito melhor. Eu tenho a absoluta certeza que tanto eu como vocês, da próxima vez que nos encontrarmos, estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Por isso Humberto de Campos contava que 13 anos depois de ver Jesus crucificado, Maria, sua mãe, percebeu que chegara o seu momento, porque Jesus adentra pela porta, a abraça e diz: minha mãe, eu vim te buscar para que sejas no céu a rainha que já és na terra. Maria tinha uma tristeza. Abraçada à cruz onde seu filho agonizava, ela pôde ver que de longe muitos daqueles que haviam sido curados por Jesus, mas que tinham medo daquela hora em que ele estava crucificado como um ladrão, de se aproximar, estavam ali de longe, olhando-o, sem coragem de chegar.
Eles que até ontem, curados por Jesus, haviam protestado fidelidade para sempre e afinidade infinita, estavam de longe. E Maria tão triste ao ver que eles não tinham coragem de chegar perto, porque afinal de contas, o seu filho estava saindo da terra, condenado pelos romanos como um ladrão comum. Jesus sabia de tudo isso e veio para levar Maria, para dizer a ela que os anos em que haviam estado separados agora não existiam mais. Porque desde muito cedo, desde criança, ele fez ver a ela que ele não era um filho comum, que ela sofreria por causa dele, mas que as reais afinidades são de almas que se procuram, que sabem da tarefa que possuem e que sabem também que ao final tudo mais estará resolvido e em paz. Por isso, meus amigos, em dias tão difíceis como os que vivemos, tenhamos a certeza de que não chegamos à doutrina espírita por acaso. Não importa a idade em que tenhamos chegado a ela. Foi para viver momentos difíceis como esse, em que o mundo inteiro anseia pela solução que já vem perto. Vamos todos estar imunizados, vamos estar de novo positivos no nosso pensamento, no nosso coração, para juntos finalmente poder, satisfeitos, dizer que ninguém morre, que somos eternos, que não há nada que nos afinize mais uns com os outros do que isso. Saber que a eternidade é a herança de todos nós. Sejamos bons, depois seremos felizes, como dizia seu Eurípides Bassanufo. Vamos à bondade, vamos mudar o mundo, ainda que não por completo, tornemos o mundo o melhor que pudermos, até que um dia, quando voltarmos, encontraremos nossas afinidades maiores a nos aguardar e a dizer que ainda há muito a realizar, apenas para que todos sejamos simplesmente felizes. Você acompanhou as histórias, as vibrações e agora fica a pergunta urgente. Você está cultivando afinidade com aquilo e com aqueles que realmente importam? Maíse nos alertou que nem sempre temos afinidade com quem nos é familiar. E, às vezes, vamos até amar quem não nos entende. Mas a verdadeira afinidade transcende laços sanguíneos e facilidades emocionais. Ela se funda na escolha, na entrega e na coragem de se aproximar do diferente para criar o bem. Agora é o seu momento. Com quem você precisa criar afinidade? Que atitude você pode tomar hoje para fortalecer esse laço essencial? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe, comente e se inscreva. Vamos juntos construir afinidades que elevem. Afinidades que transformem. Afinidades que sejam pontes e não muros.